Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedir de vocês o vídeo do canal do Thiago ZGB, Rei Scarlet SCP versus Trigon. Quem vence esse duelo mortal? No caso o Trigon seria do caso da DC lá, né? Acho que era DC aquele demônio lá bem poderoso, né? O Trigon. E esse aqui, o Rei Scarlet, também é outro demônio, tipo, nível de poder absurdamente gigantesco, cara, bem grande mesmo. Eu já cheguei a ver, acho que um vídeo dele, mas não cheguei a ver, tipo, o auge do seu poder. Acho que eu vi umas coisinhas sobre os poderes dele. Ou era uma música que eu vi, agora não tô lembrado. Se era música ou se era algum vídeo falando sobre ele. Mas eu sei que ele é realmente bem poderoso, esse Rei Scarlet. Então bora ver aí a força desses dois. Bora lá. Um ser que comanda tudo em sua dimensão e se declarou seu inimigo da criação. E sua decisão é transformar toda a criação em cinzas. Seu nome é Rei Escarlate. E um outro submundo mais escuro do universo DC, temos uma É entidade ele mesmo, que o Trigon. sempre tenta controlar a Ravenna, sua filha. Ele se chama Trigon. Mas a questão é, quem venceria uma batalha entre Rei Escarlate contra Trigon? Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tudo Mais e um duelo, e hoje é dia de duelo mortal, um confronto mais épico e macabro possível hoje, né? Hoje é dia de Rei Escarlate contra Trigon ou Trigon, como você quiser chamar, né? São duas entidades absurdamente poderosas que já desafiaram os seus próprios criadores. E quem me pediu esse duelo mortal foi o Victor Brasileiro, acho que é assim, né? O nome dele, Victor Brasileiro, né? O Victor me pediu esse duelo, muito obrigado pela sugestão. Lembrando que se você quiser que eu traga o seu duelo, vai comentando aqui embaixo nos comentários ou me manda lá no Instagram para eu poder trazer para vocês também. Não deixe de se inscrever no canal, que só aqui você vai acompanhar outros duelos tão incríveis, tão imperdíveis como esse aqui. O Trigon ele tem poderes e habilidades como o seguinte: imortalidade. O Trigon ele não pode morrer por causas naturais. Ele também não pode morrer pois ele é protegido por um ser maior, que no caso é a maldade, né? Ou a escuridão suprema, a grande escuridão, né? E para matar o Trigon completamente, teria que acabar com o grande mal, né? Manipulação da matéria, manipulação da energia, telecinese, manipulação empática e absorção. Trigon ele pode absorver o mal e ficar ainda mais poderoso. Telepatia, manipulação da mente, manipulação do tempo. Em seu reino, Trigon pode controlar o fluxo do tempo, manipulação do fogo do inferno, controle do seu corpo, ele pode aumentar a sua extensão do seu corpo, né? Por exemplo, braço, perna e assim vai. Manipulação da alma. O Trigon ele pode atingir a alma de seres, como por exemplo a da Ravenna, né? Para poder comer a vida após a morte. Invocação pode convocar uma horda de seus seguidores. E criação de portal, viagem dimensional, metamorfose e criação de ilusão. Já o nosso Bom, pelo menos não é tanto, né? Achei que seria uma lista gigantesca, igual dos outros personagens. Imortalidade, o Rei Escarlate ele não pode morrer por causas naturais. Ele é imune a qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferimento. Afinal, ele vai se recuperar. O Scarlet the King não fica preso só ao corpo dele em si, tá? E como o Rei Escarlate também, ele vive desde sempre. Ele não irá morrer. Ele irá sempre estar em todos os momentos, passado e futuro. Rei Escarlate ele pode se ressuscitar também. Enquanto houver mal na criação, o Rei Escarlate ainda viverá. Fator de cura absurdamente alto, distorção da realidade, manipulação dimensional de superior, ele pode manipular qualquer dimensão superior ou inferior. Criação, manipulação conceitual, manipulação do espaço, manipulação da alma, manipulação da vida e morte, manipulação da escuridão, mudança de forma, teletransporte, manipulação da casualidade, manipulação do destino, manipulação da probabilidade, incorporalidade. O Rei Escarlate ele é livre da sua forma física, existência abstrata, criação de avatar, empoderamento. A extensão do poder do Rei Escarlate ela é desenhada por qualquer ser que estiver com raiva ou ódio, né? Invulnerabilidade, selamento, foi ele que selou as suas filhas e as impediu da morte. Manipulação da informação, invocação, o Rei Escarlate é capaz de convocar todo o seu exército à vontade. Grant of Power, né? Que é uma habilidade que ele concede a outras pessoas ou seres, umas habilidades, ou no caso do Rei Escarlate, a imortalidade concedida às suas 7 noivas. Viagem dimensional, clara evidência, ele pode ver outras realidades da escuridão, manipulação do sangue, corrupção. Só a presença do Rei Escarlate já é capaz de corromper o espaço ao seu redor. Manipulação da mente, manipulação de sonhos, criação de ilusões. Esse tem bastante, hein? Nossa. Manipulação do fogo, magia, absorção de poder, resistência à manipulação do calor. Dito isso daí, vamos aí pro combate. Muitos deuses já caíram pro Rei Escarlate, muitos deuses temem o Trigon. E para descobrir quem realmente venceria esse combate, vamos começar por partes, tá? Trigon,
Trigon já foi dito ser mais poderoso que o Darkseid, apenas por ele já ter matado o Divino, que são seres poderosos que são celestiais. Darkseid é monstruoso, cara. Peles deles, né? Trigon também conquistou universos inteiros. Mesmo na sua era pré-crise, ele já era comparável ao Espectro, mas ele não tem, né, o mesmo nível de poder, literalmente, como o Monitor chegou a afirmar. Trigon não tem medo nem do Vingador Fantasma e nem da presença, mas tem uma diferença entre não ter medo e também enfrentar uma entidade tão poderosa quanto a presença, tá? Ele poderia também literalmente destruir a Terra caso ele quisesse. Ele já derrotou as religiões de super-heróis. Trigon poderia até mesmo subjugar Ravenna facilmente em sua forma básica. Trigon também conquistou facilmente muitas dimensões. Ele também tem uma sede interminável em destruição, e ele é destruidor de tudo que existe e governa o cosmos. Algumas pessoas também veem ele como um mal personificado. Trigon também já é superior ao Belial, que era mais forte que o Lúcifer do Sandman, que estava torturando ele, que depois passou para descer, né? Trigon também ele é declarado sendo acima de qualquer senhor do inferno que andou na Terra, que inclui o Nero e o Lúcifer do Sandman, que passou para descer, né? Já foi também declarado ser além da escuridão, mas como sabemos hoje em dia, todos os seres do mal, né, são apenas marionetes para a grande escuridão. No conselho criado para poder enfrentar a presença, Trigon ele era o líder desse conselho, e nesse conselho tinha membros, por exemplo, como Eclipso, Blue Light e dentre outros seres. Trigon ele foi especificamente sendo superior a todos esses seres. Como conquistando o universo, a dimensão alternativa, Trigon ele viajou por todo o universo, desde a sua infância até a sua idade adulta. O Trigon ele começou a conquistar mundos após mundos. A sua paixão, ou melhor ainda, seu propósito, né, era buscar o universo, novos mundos para poder dominar. E quando o Trigon ele atingiu a idade de 30 anos, né, ele já estava governando milhões de mundos. E seus vastos exércitos, né, e poderes incríveis simplesmente não tinham rival, cara. O Trigon ele é uma das criaturas mais poderosas da DC. Ele também pode remodelar planetas inteiros, como por exemplo estalar de dedos. Ele drenou as almas de milhões de mundos e pode criar buracos de minhoca para outras dimensões e legiões de hordas de demônios com um único pensamento. Em várias ocasiões ele derrotou Nossa, é muita coisa que ele tem, cara, tá louco. Ele também chegou a absorver a raiva de um universo e a desenvolveu. Todo o universo já foi completamente capturado pelo Trigon e ele mesmo penetrou em sua dimensão. E eles, usando toda sua força, apagaram 2 dos seus assistentes. O próprio Trigon absorveu a sua força e a força do seu universo, né, de todo o universo em si. Mas ele não conseguiu romper a barreira da ordem. Ele também é capaz de convocar a legião de almas para poder levar a Ravenna. Ele também conhece a natureza das forças de Psimon, contendo uma onisciência quase, né? Ele também pode aí destruir o Superboy com uma explosão de energia em seus olhos. E mesmo jovem, ele se tornou governante do inferno. Ele também foi capaz de dar a força a Ravenna para poder criar 7 realidades ao nascer, mas ela estava trancada em Azeroth. E Trigon também pode sobreviver a golpes do próprio Superman. Já o Rei Escarlate, em suas histórias, tá, não só dentro da Fundação SCP, mas como também o próprio background, né, dessa entidade, é dito que o Rei Escarlate absorveu todos os deuses anciões inferiores. A morte do irmão reviveu tudo o que existe para poder tentar deter ele. Ele sacudiu a criação só ao acordar e pode destruir a árvore do conhecimento só com a sua mera presença. A árvore do conhecimento que contém universos infinitos, cada universo acaba sendo o seu próprio multiverso e que contém também o seu próprio conjunto de universos infinitos. E há uma hierarquia infinita de espaço-tempo, infinitos planos conceituais, físicos e mentais, onde se a gente pegar o aspecto do universo SCP, todas as dimensões são infinitas, onde cada universo tendo uma hierarquia infinita com esses universos também acaba sendo uma meta-camada para uma hierarquia de SCP. Cada momento do multiverso SCP acaba sendo infinitos e mais universos. Cada camada hierarquicamente transcende fisionalmente a camada inferior, onde o universo contém conceitos infinitos, que para cada universo também contém conceitos platônicos, onde a teoria filosófica é dito que o platonismo estaria dividido em 3 níveis ou partes, né? Primeiro, que seria a dialética, incluindo então a filosofia do conhecimento, a verdade e a metafísica do ser, a física entendida como um conjunto de todas as ciências naturais e psicologias, e a ética, o conjunto do comportamento moral. E no multiverso SCP, tendo tudo isso, cara, não é nada. Afinal, ele está numa escala muito maior. E é isso que é apenas um fio aleatório da árvore do conhecimento, que contém infinitos multiversos. Que vale lembrar que a árvore do conhecimento, a Yggdrasil, né, contém fios infinitos. A árvore do conhecimento também contém conjuntos infinitos de narrativas infinitas. E o Rei Escarlate, ele governa um abismo que transcende toda a criação, que também está além da origem. A origem que contém conceitos budistas,
budistas e taoístas, o que é absurdamente poderoso. O McHane, que existe em todo o tempo, cria leis físicas, mantém Deus além da criação e leis cósmicas. Foi destruído pelo próprio Rei Escarlate. Fora que quando o McHane quase morreu, ele quase destruiu o abismo. O Rei Enforcado, ele está muito abaixo do Rei Escarlate. O Rei Enforcado já é um ser que transcende a cidade alagada, cuja cidade alagada contém autores e editores. O Rei Escarlate é o vilão final que porá fim a todas as narrativas. E além do Rei Escarlate ter consumido todos os anciões, deuses anciões, todos os deuses nascidos das trevas foram mortos, fugiram ou foram subjugados ao próprio Rei Escarlate. O exército do Rei Escarlate está em guerra com toda a criação. Tem o poder de destruir a árvore do conhecimento, que é o que deu início ao nascimento de toda a criação. A serpente, por exemplo, que é uma serva direta do Todo-Poderoso, Onipotente Deus, está totalmente assustada ao sentir o poderio do jovem Rei Escarlate que ele tem. Não tem como, olha a força desse cara, mano. Grana, um servo direto do Todo-Poderoso Deus, e forçou a serpente a fugir. E ele pegou a árvore da vida e queimou ela, a árvore do conhecimento em si, e Ravel derrotou muitos deuses do exército Rei Escarlate, que chegou a desafiar o próprio rei. Mas a sua luta ela foi interrompida por uma inundação enviada por Deus que destruiu tudo. O próprio Rei Escarlate sobreviveu ao dilúvio enviado por Deus. E quando o Rei Escarlate finalmente morre, ele foi perfurado por 7 lanças empunhadas por inimigos poderosos e reivindicados pelos Irmãos Morte. A morte dos irmãos que é descrito como Tudo Morte, a Grande Morte e a Pequena Morte. Rei Escarlate ele pensava que a existência ela era dolorosa e queria destruí-la. Ele começou a consumir seus irmãos e se fortalecendo em sua existência. Com cada deus que ele absorve, ele se torna mais forte. Abre aspas aí. Ele jurou destruir a árvore, o Criador e a criação, e consumiu e subjugou todos os outros deuses, nomeando-se Rei das Trevas abaixo. Ele declarou a guerra da própria criação, uma guerra que não terminará até o fim de tudo. Ele tomou Sana, um dos deuses que ele subjugou, a força como a sua esposa, e gerou 7 filhos nela. Sana morreu depois de dar à luz, e o rei tomou as 7 filhas como suas novas noivas, selando elas para que não morressem como a sua mãe. De suas 7 noivas, ele teve 7 filhos, chamados Leviatãs. Fecha aspas. Quem vence? Caraca, mano, olha o que o cara fez, mano. Discrepância de nível de poder Nossa, imensa, tá? cê é dos louco, duelos mano. que eu mais fiz aqui, questão de discrepância de nível de poder. Não haveria nada, na minha opinião, que o Trigon pudesse fazer para poder derrotar o Rei Escarlate. Por mais que o Trigon ele possa assim absorver a energia do mal, nunca vimos o Trigon absorver uma energia tão maligna quanto a do Rei Escarlate. Além disso, todos os feitos do Trigon, nenhum deles sequer seria comparável a algum terço do poder ou feito do Rei Escarlate. E por mais que o Trigon seja uma entidade poderosa, ainda assim está muito abaixo de muitas entidades da DC. Por exemplo, o próprio Darkseid Trueform, Darkseid Ômega agora, que está muito mais poderoso que o Trigon. A Grande Escuridão, por exemplo, usa o Trigon como uma cobaia, cara, como todas as outras entidades ou seres cósmicos malignos. Já o Rei Escarlate, só por despertar seu sono, já abalava a criação. Uma das grandes vantagens do Rei Escarlate seria absorver o próprio Trigon por completo. A própria batalha do Rei Escarlate contra os seus irmãos mortos já é a prova disso. A luta deles abalou toda a criação. E para que se transformasse em cinzas, a criação inclui a narrativa da própria fundação, incluindo incontáveis dimensões infinitas. Fora que o Trigon também não tem poder suficiente para poder matar e nem nocautear o Rei Escarlate. Então, na minha opinião, Rei Escarlate venceria essa luta muito fácil. Mas e para você, quem você acha que vence? Rei Escarlate ou Trigon? Quero saber a sua opinião. Aproveite, se inscreve aqui no... Devido aos feitos que ele explicou de ambos os personagens ali, tipo, o Rei Escarlate realmente tem uns feitos absurdamente grandes, O cara só de acordar já abala a criação. Olha o nível de poder que esse cara tem. Mas ambos os personagens ali, tipo, são demônios realmente bem poderosos. Só que você tá levando em consideração 2 seres, tipo, totalmente diferentes mesmo. Porque a maldade, tipo, chegou num patamar muito, muito, muito elevado. Tipo, o nível de maldade não tem como superar o que o cara conseguiu atingir. Então, se o Trigon não conseguiu nem chegar nesse patamar, tipo, perto de um patamar tão elevado igual desse cara, tipo, não tem como comparar a força dos dois. E como ele disse, se o cara é peão de um ser mais poderoso ainda, tipo, se ele for peão, então não consegue bater de frente contra o cara. O outro cara, tipo, não é peão de nada. Ele dita o caminho que quer seguir, Então, tipo, é um nível de força realmente muito grande. Só na hora que ele começou a falar os poderes do Trigon, do Rei Escarlate, eu já pensei, caraca, não calvei o dia inteiro aqui. É sempre assim, cara. Quando os personagens têm muito poder, cara, realmente a chance dele perder é muito baixa. Não vou dizer que
Claro, tem chance de acontecer, já aconteceu assistindo os vídeos aqui. Essa quantidade de poder que eles caras têm, tipo, é ridiculamente, absurdamente grande, cara. É muita coisa mesmo. Aí você leva em consideração ainda mais os feitos que esse personagem fez. Nossa, você já fica, meu Deus, tem como um cara desse perder? É complicado. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, vamos comentar reagindo, beleza? Vamos indo nessa, falou, até a próxima e fui.